Oi, gente, como eu prometi a vocês, queria voltar, voltei. E hoje eu vou começar a falar, a princípio, bem de quando eu era bem pequenininha, onde aconteceu algo que me marcou pelo resto da minha vida, ou me martelou de forma negativa, até meus 21 anos, que foi o simples fato de eu não ter sido registrada pelo meu pai. Eu acho que não ter sido criada pelo meu pai não me doeu tanto como saber que eu não fui registrada. E minha mãe conta que eu tinha 15 dias de nascida, quando ela ainda estava, né, falando com ele para registrar a criança. E quando eu completei esses 15 dias, ela resolveu ir registrar sozinha. E quando ela estava de volta do cartório, encontrou com meu pai e ele chamou ela para ir registrar. E ela disse que já tinha registrado. E ele queria voltar para acrescentar o sobrenome dele no registro. E ela não quis. Na verdade, ela estava com o orgulho dela ferido. E que eu sempre disse para ela que ela era culpada por eu não ter sido registrada e tal. E ela, que bobagem. Ela sempre via isso como uma coisa que eu me incomodava, com uma besteira para ela, né? Mas que na verdade para mim isso nunca foi uma besteira. Foi algo que sempre me machucou. Principalmente quando na sala de aula eu fazia chamada e que chamava Silvânia Teixeira e fazia só, ou então de quê, eu ficava, sabe, revoltada, assim, porque eu não gostava de ter apenas um sobrenome. E isso foi uma coisa que realmente me incomodou por um bom tempo. E eu tive um padrasto que foi uma pessoa muito boa na minha vida. E desse relacionamento, minha mãe teve mais 3 filhos. E quando eu tinha 8 anos, não, antes dos meus 8 anos, eu fui fazer exame de vista e lá se descobriu, né, que eu já era para usar um grau muito alto. Eu acho que já era para iniciar com 9 graus de miopia, porque eu tinha a coisa de enxergar só colocando tudo muito bem próximo, a leitura, para escrever, era tudo muito próximo da visão. E por essa razão, tinha alguma coisa de errado. E aí, na época, minha mãe não tinha condições de fazer o óculos, no caso, né? E ela ia fazer aqueles livros, fazer pedido para algumas pessoas assinarem para poder comprar esse tal óculos. Foi quando o compadre dela falou que não, que ele ia dar esse óculos e tal. Só que aconteceu que uma pessoa me pediu para minha mãe, que ia me criar como se fosse uma filha, e essa pessoa era irmã de uma comadre dela. E ela permitiu que eu fosse morar com essa família, acreditando que essa família ia me dar o de melhor, ia me dar estudo, ia me dar tudo de bom, né? Já que era uma pessoa que tinha uma condição financeira boa e minha mãe, por ser, né, uma condição financeira fraca, então acreditava que lá eu teria melhores oportunidades para estudar e ser alguém na vida, né? Que o pessoal usa esse dizer. Só que aí foi onde minha mãe realmente se enganou, porque acho que não tinha melhor lugar para eu continuar do que sob a proteção dela. Porque nessa casa eu sofri tudo que eu posso dizer que de ruim. Nessa casa eu fui agredida, nessa casa eu fui escravizada, nessa casa eu fui violentada, nessa casa eu fui assediada, nessa casa eu fui muito humilhada. E falar sobre isso não é algo que me deixa muito contente. Não vou dizer que me deixa feliz, mas eu também não queria ocultar essa informação, já que eu digo que vou trazer minha história de vida para vocês e pouquíssimas pessoas conhecem essa minha história, porque não é algo que me faz feliz lembrar, porque eu passei por muitas coisas lá dentro e foi 4 anos de muito sofrimento, onde eu tive que aprender a ser adulta antes da hora. Eu tinha apenas 8 anos, mas eu tinha que dar conta de uma casa enorme. Eu tinha que cozinhar, eu tinha que lavar, eu tinha que limpar.
E ela saía, ela tinha 2 filhos, um mais novo do que 1 ano e o outro eu não me lembro se é mais velho do que 1 ano ou se era da minha idade. Para todo mundo da família dela, ela dizia que me criava como uma filha, mas na verdade eu não era criada como uma filha, eu era escrava dela. Ela me batia muito. Quando ela não utilizava, quando ela não tinha tempo para me dar uma surra, ela usava as unhas. E até hoje eu tenho cicatriz nas minhas costas. Tipo quando a formiga lhe morde, que fica aquele calombo. Eu tenho isso nas minhas costas, em alguns pontos nas minhas costas eu tenho essa cicatriz. Ela me pegava pelo pescoço com as unhas e quando ela tirava as unhas dela do meu pescoço, a pele do meu pescoço estava na unha, que ela até fazia assim, ó, pra tirar. E puxava minha orelha a ponto de sangrar. Sabe, eu passei por muita coisa, gente, muita coisa. Ela jogava papel debaixo da cama para ter certeza que eu varria a casa bem varrida. Ela passava o dedo nos móveis e o indicador e depois puxava com o polegar para ter certeza que não tinha poeira. E se tivesse, ela me pegava pela orelha para poder ver que eu não limpei direito. Eu sofri muito maus trato, eu passei lá. E ela fazia aquela pressão psicológica, dizendo que minha mãe dizia que se ela não quisesse, que poderia me levar para o juizado de menor. E lá ela dizia que eu ia sofrer, que eu ia chegar de roupa e ficar nua no frio, porque eles lá não permitiam. Então ela fazia toda uma pressão para que eu tivesse medo, não contasse para ninguém, porque eu não poderia contar para ninguém aquele processo. E ela não permitia que eu fosse ver minha mãe para passar dias. Ela me levava lá, tipo, Dia das Mães, mas ela me levava e ficava do meu lado todo o tempo, justamente para eu não contar. Ela me dava surra com um cinto de couro puro, e nesse cinto tinha alguns brochezinhos de ferro, carinha de cavalo, umas rodelinhas de ferro. E ela me batia com esse cinto a ponto da minha pele junto, sabe, ficar com o corpo todo pinicadinho. E depois ela mandava eu tirar a roupa e tomar banho, que ela poder sentir realmente o ardor daquilo tudo. Então eu passei um processo assim muito sofrido. Eu tô contando assim por cima, porque se eu for trazer detalhes, termina que, sabe, machuca também quem escuta. Assim, eu não tenho revolta do que eu vivi. Quando eu falo sobre isso, eu faço uma viagem no tempo e fico analisando como que o ser humano consegue ser tão perverso. Porque eu tinha apenas 8 anos quando eu fui para lá e saí de lá com 12. Eu levei 4 anos de sofrimento naquela casa. E o que me fortalecia era todos os dias eu orar a Deus. Desde a minha segunda noite lá, eu orava a Deus. Eu aprendi a ter fé, eu não sei por onde nem porquê, mas eu sempre acreditei em Deus. E quando minha mãe morava na roça, eu lembro que a gente ia para as rezas e eu falava assim, vai ter bolo? Que era o que me motivava para ir para a reza só se tivesse bolo. Mas eu ia, mas eu sempre confiei muito em Deus. E eu tinha muita intimidade com Deus, como eu tenho até hoje. E nas minhas orações eu falei, Deus, o Senhor vai me ajudar, eu vou embora dessa casa, eu vou embora dessa casa. Então, mesmo quando eu tinha um dia bom, um dia feliz, eu dizia, Deus, eu continuo com o mesmo pedido de ontem, apesar que meu dia hoje eu fui feliz. Mas eu não quero confundir a tua cabeça. Eu dizia que eu ia confundir, então eu permanecia com o mesmo pedido, mesmo quando o dia foi bom, fazia isso. E até que um dia uma pessoa conhecida da minha mãe foi trabalhar na casa da irmã dessa mulher e ficou sabendo de todo o sofrimento que eu passava lá, e minha mãe deixou um recado quando eu viesse pro interior, que era pra trazer minhas coisas, que ela ia me buscar. E quando ela foi me buscar, gente, a mulher não estava em casa e minha mãe disse, me dá 2 coisas que eu vou deixar na banca do teu tio e volta aqui de novo. Eu não, mãe, senão ela vai dizer que estava tudo já armado. Aquele medo, né? E minha mãe veio pela segunda vez, eu não deixei levar. E quando minha mãe veio pela terceira vez, ela já estava em casa. E aí minha mãe disse que foi me buscar e tal. Ela disse assim que eu não ia embora. Minha mãe disse que ia, ficou aquela agonia. E por fim minha mãe falou para ela que ela poderia ter mais direito e conhecimento, direito a outras coisas e conhecimento, mas direito sobre a minha pessoa ela não tinha mais que ela. Então que ela foi me buscar e que ela ia me levar. E minha mãe fazia, vamos, Vânia. Eu era tão medrosa, gente, que eu não conseguia levantar da cadeira. E acho que minha mãe falou isso umas 3
a 4 vezes, até que eu tomei o impulso e levantei. E assim, quando eu levantei, ela falou, você vai? Eu fiz, vou. Ela, você pode ir, mas um pano de bunda que eu te dei, você não leva. E eu saí dessa casa, gente, sem uma peça de roupa, a não ser a que eu estava levando no meu corpo. Isso era a véspera de São João. E eu saí dessa casa e fui morar na roça com minha mãe. Aí depois de alguns meses eu fui trabalhar numa casa de babá. E, gente, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu acho que o vídeo vai ficar muito extenso e no próximo vídeo eu continuo, tá bom? Então, eu continuo pedindo pra vocês que compartilhem, que dá o like. Quer dizer, você só compartilhe se vocês acharem que vale a pena. Se inscrevam no canal, que é muito importante também isso pra mim. E até o próximo vídeo. Eu sei que hoje eu não tô muito... Não está muito lá em cima, mas... recordar sobre tudo isso não é algo que me deixa muito feliz. Mas enfim, deixo por aqui um beijinho doce para todos vocês. E eu agradeço também já pelo vídeo anterior, que graças a Deus teve um resultado que eu não esperava em tão pouco tempo. E eu sei que a causa disso tudo é vocês. Então desde já quero agradecer e me desculpem pelo tamanho do vídeo. Beijo.